E como é que ficaria, portanto, a taxa de juros num contexto em que num contexto de se aumentar a taxa de câmbio? Como é que ficaria, portanto, a taxa de juros? Porque isso dá a entender que a inflação, de certa forma, vai acelerar. E um dos objetivos do Banco de Moçambique é conter a inflação. E um dos mecanismos que o Banco de Moçambique usa para conter a inflação é elevar a taxa de juros. Como é que ficaríamos nesse sentido? Bem, há uma relação proporcional entre essas duas variáveis, entre a taxa de câmbio e a taxa de juros. O aumento da taxa de câmbio, naturalmente, pode, em algum momento, incentivar o Banco Central a fazer igualmente um aumento da taxa de juros para fazer o controle da inflação, mas também para tentar fazer a estabilidade da própria taxa de câmbio. E isso poderá ir, em algum momento, em contramão com o disposto pelo Banco Central daquilo que fazia praticamente no último ano. Mas no último CPMO já alertava de que já tinha chegado ao fim o ciclo da descida da taxa de juros. Provavelmente já estava a prever esse cenário. Chega o ciclo da descida, mas não significa automaticamente subida. Pode significar estabilização da própria taxa de câmbio, o que é natural fazer isso. E no contexto em que o país está, na posição macroeconômica em que o país está, é mais sustentável, se formos a olhar para o equilíbrio entre o lado fiscal e o lado monetário, talvez manter a taxa de câmbio, aliás, manter a taxa de juros, porque se for a ver, a maior parte do endividamento interno, naturalmente explicado pelo lado fiscal, aliás, a maior parte do endividamento é interno, é de curto prazo, e os choques existentes na taxa de juros, principalmente a nível positivo, têm implicações diretas sobre também o nível de endividamento público. E vou mais longe, havia esquecido essa parte da análise, é que o aumento da taxa de juros, aliás, o aumento da taxa de câmbio, se saímos de 63 para 90, significa que o nível da dívida externa que Moçambique tem aumentou praticamente em mais 30%, ignorando os outros fatores relativamente ao serviço de dívida. Mais 30%, porque o Estado moçambicano paga a dívida em dólares, não paga em metical. Então significa que o Estado moçambicano também, por sua vez, deve ir ao mercado de divisas, fazer o câmbio entre o metical e o dólar para fazer o pagamento da dívida. E o montante está lá, mas a taxa de câmbio agora dispara. Então significa que o endividamento interno aumenta em 30%. Hoje, ele faz 91% do nível do PIB. Com esse aumento, estaríamos no nível de 120% do nível do PIB. Então, já imagina o colapso financeiro que seria esta ruptura, este posicionamento abrupto de um aumento, seria praticamente um choque em que o país iria se ressentir nos próximos 3 ou 4 anos. Então, se é para haver um aumento da taxa de juros, da taxa de câmbio, aliás, tendo em conta em que a taxa de câmbio não é real, deve ser um aumento relativamente gradual e é um movimento que não seja representativo a um choque para o mercado real.